Vamos lá para essa aula falar sobre como fazer a leitura da sondagem do solo para nossas residências, trabalhando aí com nossa fundação superficial. E eu começo aqui nessa parte onde nós falamos sobre como calcular o SPT. Eu trouxe um trecho aqui que é de um livro bem famoso, e tem aí até o autor ali onde ele fala que com base no relatório é possível estimar a capacidade de suporte, né? Então vamos lá. Com base no relatório é possível estimar para cada metro o nível máximo de tensão que o solo é capaz de suportar, ou seja, a resistência daquele solo. Isso é feito utilizando o NSPT com a tensão admissível dos solos. Tem as seguintes equações que ele disponibilizou, que são muito usadas por vários calculistas. Primeira equação ele pega, daqui a pouco a gente vai ver o que é SPT, tá bom? No próprio relatório de sondagem. Mas ele pega o NSPT e acha a tensão admissível do solo de acordo aqui com essa equação. Por exemplo, se for areia ou argila pura, ele pega o NSPT, o resultado que deu na sondagem, e divide por 4. Se for argila siltosa, ele pega NSPT e divide por 5. Se for a argila arenosa, divide por 7,5. Então, conforme os resultados, vai dar um valor de tensão admissível em KGF, certo? KGF por centímetros quadrados. Então, esse valor vai sair assim, ó, KGF por centímetro quadrado. Beleza. É o seguinte, funciona assim, ó. Você tem lá um ensaio de sondagem, aí vai ter, ó, aqui é o SPT, ó, SPT. Aí ele vai dar, por exemplo, nesse nível, aqui no nível 0, né, no primeiro nível, no primeiro metro, aqui, por exemplo, deu um NSPT de 4. Então, quer dizer que se você considerar a primeira equação e dividir por 4, você vai ter 1 kgf por centímetro quadrado. Beleza. Agora aqui essa sapata, ela está assentada, vamos supor, a 1,5 m. Qual foi o SPT que deu aqui a 1,5 m? Aí você considera, por exemplo, deu um SPT de 6. Então, um SPT de 6, se você dividir um SPT de 6 por 4, você vai ter um valor de 1,5. Então, essa seria a tensão admissível do solo. Beleza? Tem calculistas que utilizam essa informação, certo? Ou seja, ele considera exatamente o SPT que deu aqui no fundo. A sapata ela trabalha mais ou menos assim. Ela tem a tensão que ela vai distribuir no solo. Funciona assim, chama bulbo de tensões. Funciona mais ou menos assim, ó, como se fosse um bulbo. Tá bom? Então, aproximadamente nesse ponto aqui é onde seria a tensão máxima dela. Então, precisaria de uma resistência maior. Outros profissionais fazem de outras duas formas. Uma, o que eles pegam? Eles pegam o menor lado da sapata. Então, vamos supor, isso aqui é o menor lado. Ó. Vamos considerar que esse lado deu 1 metro. O menor lado. Então, alguns calculistas fazem assim. Eles pegam 1,5 vezes o menor lado. Outros fazem 2,5 vezes o menor lado. Para achar o quê? Vou chamar P. Essa profundidade aqui. Essa profundidade. É como se fosse o alcance do bulbo. E aí eles encontram o SPT. Por exemplo, ele encontrou o SPT. Vou chamar aqui, ó, S2. Vou chamar de S2, como se esse aqui fosse o S1, SPT1. SPT2, o SPT3, o SPT4. Pega os valores de SPT em cada trecho desse, em cada profundidade dessa. E aí, para achar a tensão, o que ele faz? Ele faz aqui uma média do SPT, desses SPTs. Faz aqui, eu vou chamar uma média, ó. E divide pelo valor. Né? Vai variar de 4 a 7,5 ali, conforme aquela questão, né, do tipo de solo. Então, por exemplo, considerando o nosso caso. No nosso caso, nós vamos ver
nós vamos encontrar o nosso próprio projeto SPT, o relatório de sondagem que eu recebi do cliente. E aí nós vamos calcular qual é o método mais eficaz. Como eu falei, existem diversos profissionais que fazem dessas formas. Uma, ele considera esse SPT, o mesmo que deu aqui, e já calcula dessa forma. Outra, você pode considerar essas duas equações aqui, chegar nesse valor. E aí o que eu aconselho? Faz as 3 contas e vê qual o valor ali que seria mais, digamos assim, a favor da segurança para a sua obra, né? Vamos supor, aqui deu 1.5, aí esse aqui deu 2.0, então aí você escolhe. Isso é o próprio calculista. Lembrando que as tensões atuantes elas ainda vão estar majoradas conforme o nosso coeficiente de segurança. Então essa diferença aí ela é mínima, tá certo? Então tranquilo, com essas informações nós vamos analisar mais um item que eu separei no slide e depois nós vamos verificar exatamente o nosso laudo de sondagem para tirar essas informações de lá. Bom, outras informações que eu separei aqui, essa daqui, a altura mínima H, já está cadastrada lá no nosso programa, seria aqui 20 centímetros, ou esse altura sobre 3, o que for maior dos dois. Tranquilo? Em planta, as dimensões da sapata, essa dimensão aqui, ó, da nossa sapata, ela tem que ser mínima de 60 centímetros para obras de pequeno porte, que é o que a gente trabalha. Se for obra de edifícios, aí considera-se 80. Tá bom? É um mínimo 60 por 60. Outra pergunta que já pode ter aparecido para você, com certeza em algum momento você vai ter dúvida. Qual é a altura mínima aqui, ó? Altura mínima. E também apareceu para mim muitas vezes, quando eu não tinha segurança de fazer projetos estruturais, eu pesquisava com outros profissionais, pegava consultoria para saber qual é essa altura mínima aí, da profundidade da sapata. Nós, como trabalhamos com residências, queremos ou temos digamos, como é que se diz? Vamos tender a querer fazer a opção mais viável em termos financeiros para o cliente. Então, o solo de apoio livre, você tem que entender que o solo de apoio livre, esse primeiro metro de solo, então considerando, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui tem 1,5 m, essa altura. E esse trecho aqui, ó, que é o primeiro metro de solo, mesmo que o laudo de sondagem tenha dado um resultado bom de SPT, mas você tem que ver que pode ter raízes, pode ter entulhos, pode ter, digamos, lixo. Então não é confiável o primeiro metro. O ideal é considerar do primeiro metro para lá, certo? Então, de um modo geral, você considera, no mínimo, um pouco maior que 1 metro. Tá bom? Se tiver o laudo de sondagem, vai lhe ajudar a definir, porque você vai ter certeza da resistência. Se for sapata de divisa, a própria norma orienta que seja no mínimo 1,5, tá bom? Exceto se for em rochas. Então, o que acontece? Eu tenho um solo muito bom. Posso colocar 1,2? Pode, se o solo for bom. Você já tem a resistência do solo, já conhece, já leu o laudo. Você pode ter segurança para colocar 1,2. Abaixo de 1 metro, se for rocha. Se for rocha, aí você pode considerar abaixo de 1 metro. Então, por exemplo, Éder, como é que eu sei que uma tensão de solo, um NSPT lá, é bom ou não? É baixo ou alto? Vai variar mais ou menos assim, ó. Quando você chega numa tensão de 0,5 kgf por centímetro quadrado, quer dizer que o solo é ruim, não um solo bom. Se você tem ali uma tensão de 1,0, quer dizer que o solo é mais ou menos, não é tão bom, tá bom? 1,2 tá mais ou menos, mas está um pouco melhor. E uma tensão de, por exemplo, 2,0 já é um solo bom para residências. Então, se eu tiver um NSPT de 5, não quer dizer que é um SPT que é lá essas coisas todas, porque quando você divide por 4 dá 1,2. E quando você divide por 5 ali, dá 1,0. Então, não aconselho, principalmente com esse SPT baixo, você colocar uma cota de 1 metro. Quanto maior a profundidade, vai lhe dar uma maior segurança aí na ancoragem. Então, o que eu faço nos meus projetos? Eu considero geralmente 1,5 m de profundidade para o assentamento das sapatas em residência. Tá certo? A não ser que o solo seja muito, muito bom e que eu entenda, esse cliente aqui ele vai querer
mais economia, ele vai ter dificuldade de executar conforme o projeto. O nível do cliente, eu entendendo isso, eu digo, então vou colocar, por exemplo, 1.2, mas também tendo certeza que o solo é bom. Então, vamos lá. No mínimo 1 metro. 1,5 metro já seria o ideal, dependendo do tipo de solo, mas no mínimo 1 metro. Tem que ter esse lastro. Não pode deixar de fazer o lastro, porque o lastro ele vai regularizar aqui essa área embaixo, né? E vai melhorar aí essa questão da execução. Show de bola? Então, agora nós vamos agora. Vou manter e vou salvar esse arquivo para disponibilizar para vocês. Tá até com outro nome ele. Depois eu salvo. Vou salvar ele aqui com o nome nosso SPT. Então, vamos analisar exatamente o SPT. Vamos começar. Deixa eu ver aqui, ó. Fernando, pronto. Esse SPT aqui, esse relatório de sondagem, é justamente o do cliente do nosso projeto. Eu separei alguns outros. Por que outros? Para lhe dar um repertório maior de entender como ler um laudo, como ele é entregue, como ele é apresentado, e você não ficar na mão. Tá bom? Então, aqui abaixo da área de membros vão ter outros relatórios fora do nosso cliente. O nosso cliente, ele é Fernando e a Bárbara. Fica na cidade de Calcaia, próximo à Fortaleza. E, geralmente, esses relatórios ele vem como? Tem um sumário, que vai lhe indicar aqui qual é o passo a passo, com as informações que tem no relatório. E aí ele sempre tem a introdução. O que é que ele fala nessa introdução? A quantidade de furos. Ele fala como foi executado o laudo de sondagem, que é conforme a norma. Tá bom? Então vamos lá. O presente relatório trata de apresentação nos resultados de investigação geotécnica por meio de sondagem, lá no loteamento Eco Park Bonnie Village. Foram realizadas duas sondagens de percussão, 2 furos. 2 furos. É um terreno pequeno, então usou-se 2 furos. Tá bom? Você pode pesquisar na norma, também tem algumas orientações referente à quantidade de furos. Mas para residência, 2, 3 furos, dependendo do tamanho da residência, é suficiente para você conhecer o solo. Então vamos lá. Aí ele informa, né? A profundidade do nível de água foi encontrada na sondagem, foram realizados um total de 15 metros. E aí ele mostra aqui geralmente o nível de água. Onde é que ele encontrou o nível de água da fundação? Nível de água 2,5 metros, certo? Tá bom? E aí ele diz, ó, na execução foi utilizado o trado concha de 4 polegadas para avanço do furo, do amostrador padrão de 2,5 e um de 3/8, de diâmetro externo de 65 kg, o martelo a uma determinada altura. Isso aqui, pessoal, é coisa da norma, certo? Isso aqui ele tá só assim, com esses errozinhos de português, que foi um PDF que foi transformado em documento. Mas isso aqui é padrão, todos eles vão colocar isso aqui, que é o procedimento, né? Que não cabe aqui no nosso caso dessa questão do procedimento, porque isso é execução de sondagem. A gente quer ler esse relatório. O que a gente vai ler? A sondagem, tá aqui, os furos. Eu tenho esse primeiro furo, né, o SPT1, e aí ele vem dessa forma. Desse lado, ele vai mostrar um fluxograma, uma visualização de como é o solo. Então, ele tem aqui a profundidade. Por exemplo, de 0 a 1,5, o tipo de solo é silt arenoso, medianamente compacto cor vermelha. De 1,5 metro a 5,5 metros, eu tenho o tipo de areia grossa, pouco compacta, com mudança para areia argilosa fofa. Depois de 5, silt argiloso. Show! Beleza. O que é que ele faz? Aqui tem a questão dos golpes, né? Então, ele fez aqui os golpes. Os 3 golpes, que ele faz o golpe, até 15, tá vendo? E vai chegar aqui na quantidade de quanto ele atinge 1 metro. A cada 1 metro ele vai retirar uma quantidade de solo para fazer o estudo. E a cada 1 metro ele vai, né, batendo a questão do martelo e vendo qual o número de golpes ele dá no martelo para chegar a uma determinada profundidade, de 1 metro. Então, o primeiro metro aqui, a primeira amostra, deu um NSPT 17. A gente vai desconsiderar isso. O primeiro metro eu falei para vocês, geralmente a gente desconsidera, vai para o próximo. Então, aqui, o que é que ele fez?
ele fez 3 sessões de golpes, aí ele soma, 2 mais 3, 5. Ele pega as 2 últimas sessões nesse segundo metro e considera o meu NSPT. Então ele chegou no NSPT de 5. Quer dizer o quê? Se nossa sapata estiver assentada a 1,5 metro, que é o caso do nosso projeto, e a gente quiser considerar aquela primeira solução, nós temos aqui areia. Areia dividido por 4. Então nós teríamos aqui um SPT de 5. Veja que aqui é um gráfico de penetração, que ele também mostra aqui, 17, aí ele reduz aqui para próximo de 0, que é 5. Se mantém mais ou menos nessa questão e depois aumenta o gráfico. Então isso aqui é um gráfico desses resultados. Essa amostra é a primeira, segunda, terceira, quarta amostra. Cada amostra é 1 metro. Beleza. No nosso projeto, SPT de 5. Então, se o nosso SPT é 5, se nós dividirmos por 4, quer dizer que eu posso ter uma tensão admissível no solo de 1,25 kgf por centímetro quadrado. Show! Vamos analisar agora a próxima amostra. Essas outras informações são descrições, número de golpes iniciais, complementares. Ele chega aqui, agora, no 1,5 metro do nosso solo, tá bom? Ele chega a 1,5 metro do nosso solo e faz o seguinte, ele informa que foi 6. Então, se eu pegar 6 e dividir por 4, deu 1,5. Então, quer dizer que eu dei 1,5, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou criar um novo slide e vou colocar os resultados aqui para vocês a gente analisar, né? Vou colocar um texto aqui, Bom, primeiro resultado, SPT1 deu igual a 5,0. SPT2 deu igual a 6,0. Beleza. SPT1, SPT2. Esse SPT a gente dividiu ele por 4. Deu igual a 1,25 kgf por centímetro quadrado. Beleza. A segunda opção, no segundo furo, ele deu 1,5. Se nós considerar, isso aqui é considerando o nível de assentamento da sapata igual a 1,5 metros. Seriam esses resultados. O que você pode fazer? Você pode fazer uma média dos dois. Quer dizer que uma parte do solo está melhor que a outra. Lógico, o solo ele vai mudando conforme a área. Então você poderia chegar aqui e fazer 1,5 mais 1,25 dividido por 2, chegaria em 1,375. Então eu vou colocar SPT médio igual a 1,375 kgf. Quer dizer que é um solo mediano, não é ruim. A sapata dá para usar. Beleza, show. Vamos pegar aquela outra opção. Essa opção aqui, dessa conta, considerando aqui a profundidade de altura. Vamos supor que nossa sapata é 1 metro por 1 metro. Beleza. Se nossa sapata é 1 metro por 1 metro, se eu pegar 1,5 vezes 1 metro, eu teria esse bulbo até 1,5 mais 1 metro. Se eu pegar 2 metros vezes 1 metro da minha sapata, eu teria aqui 2 metros. O que acontece, então? Resumindo, vou pegar a situação. Quer dizer que se eu considerar a minha sapata 1 metro de largura, a mínima, eu tenho diversas sapatas, teria que ter uma média. E se eu considerar que vou usar aquela fórmula de 2 vezes 1 metro, que é o menor lado da sapata, então eu teria uma profundidade de 2 metros abaixo. Então eu teria que pegar esses valores aqui, esses dois valores de SPT, que é o de 3 metros e o de 4 metros. E aí eu iria somar os 3. Então, na primeira opção, eu teria uma opção mais conservadora, considerando média de 2 vezes
o menor lado da sapata, considerando a média de 2 vezes o menor lado da sapata. Então, seria nível de assentamento de 1,5, ele iria até aproximadamente mais 2 metros, 3,5. O SPT1 seria a soma de 5 mais 4 mais 2. Nós teríamos que chegar nessa média, né? Dividir isso aqui por 2. Então, vamos lá. 5 mais 4 mais 2. Dividido por 2, não, por 3. São 3 números. Dá-lhe 3,6. Aí cheguei no valor de 3,6. É bem mais conservador. Vamos para o segundo NSPT. Nós iríamos considerar 6, 4 e 3. 6, 4 e 3. Que é a 1,5. Aqui a 3 metros, né? E a 3,5. Seria isso. Essa opção seria... Aqui é 3, né? Na realidade. A média. 6, 4 e 3. Dividido por 3. 6 mais 4 mais 3 dividido por 3. Não, 6 mais 4 mais 3, 11 dividido por 3, 4,3. A outra deu 5 mais 4 mais 2 dividido por 3, 3,66. 3,66 dividido por 4 dá 0,9. 0,915. Beleza. Essa opção aqui daria 4,33 dividido por 4 daria 1,08. Se eu somar 1,08 mais 0,915 e dividir por 2, eu teria aqui já um SPT de 1,0. Ou seja, aqui eu estou tendo vou até mudar de cor, é uma opção mais, digamos, bem conservadora. A sapata vai ficar um pouco pior que essa, o tamanho dela. Eu poderia ir para uma terceira via. Vai para aquela terceira. E isso é outra coisa. Isso aqui a gente está considerando o tamanho mínimo da sapata de 1 metro, o menor lado. Não é? Pode ser que o menor lado não seja 1 metro. 1 metro é até grande para o menor lado. E poderia ser que eu chegasse ali num valor de 1, por exemplo, eu considerei 1 metro o menor lado. Isso é bem conservador também, porque geralmente tem sapata que vai dar 80, mas tem diversos sapatos. Você teria que fazer uma média. Então, o que é que eu considero a gente fazer? Poderia pegar... Poderia não. Pegaríamos uma média aqui. Ó. Vou pegar esse valor. Vou deixar em outra cor. Essa cor azul. E a gente chegaria no NSPT médio de 1,0 mais 1,375. E aí nós poderíamos aproximar um SPT médio de 1,2 kgf centímetros quadrados. Que não é um SPT ruim, péssimo. É um SPT mediano que para a residência dá para rodar. Ou seja, chegamos no SPT do nosso projeto, 1,2 kgf por centímetro quadrado. É isso que nós vamos atualizar. Então, vamos aqui na nossa tela. Como é que chegamos? Você vem em projeto, dimensionamento, que sapata. E aí, esse SPT você vai colocar 1,2 kgf por centímetro quadrado. Bom, e esse peso específico? Você pode procurar, tem alguns livros que tem informações de peso específico, de acordo com o tipo do solo. Nós temos esse tipo de solo, né? Esse é o nosso tipo, areia grossa. Então, você pode procurar. Mas isso não vai alterar muito na sua sapata residencial. Para residência, é um peso de 1.600, que vai variar 1.600, 1.700 por ali. Esses valores de atrito aqui também não variam muito, é quase a mesma coisa. Então, você pode mudar aqui esse valor. Solo coesivo seria argiloso, então é nosso arenoso. Aqui a altura mínima, 20, tá ok.
Show de bola. Eu vou dar OK e vou salvar esse projeto. E aqui está a nossa aula de leitura de laudo. Espero que você tenha gostado dessa aula, mas ela não finalizou ainda. Eu vou mostrar aqui outros laudos para você ter um maior repertório. Eu vou disponibilizar também esses materiais. Nós temos esse laudo de sondagem. Esse laudo de sondagem é no Alphaville, Fortaleza, Ceará, Fortaleza, Eusébio. E é a mesma coisa. Foram executados 3 furos, já é uma área maior. Ele vai dar as mesmas informações aqui do tipo de equipamento que foi utilizado. Ele dá uma indicação de a 1 metro de profundidade a taxa. Ele já faz o cálculo dele. Mas isso aqui eu prefiro fazer o meu. E outra, eu que vou escolher o assentamento da fundação. Essa fundação dessa obra aqui, ela não foi 1 metro. Ela foi uns 2, 3 metros ou mais, porque teve contenção. Teve parede de contenção, por causa que teve também subsolo. Então, não, esse valor ele coloca, mas a gente considera o nosso. Onde é que pegamos? Esse já é um outro tipo de sondagem. Ele mandou um Excel. E aí, cada Excel é um ponto. Vamos lá, o que ele fez? Ele considerou aqui, ó, o SPT 13. Imagina que a gente fosse ler a 2 metros, nosso SPT. O SPT está muito bom, muito, muito bom. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, 13 e dividir por 4, né? 13 e dividir por 4 aqui, ó, quer dizer que meu SPT está 3,25. É muito bom para residência. Muito bom mesmo. Então, se eu pegasse, vou ser mais conservador, aqui é a Agila, eu vou pegar e dividir por 5. Mesmo assim, ainda é muito bom para residência, porque a carga de residência não é tão alta. Então, com a tensão dessa daqui já é muito bom o solo. Então, depende de onde sua fundação vai ser assentada. Né? Ela não vai ser assentada aqui. E ainda que fosse aqui, ó, a 1 metro, eu ia dividir isso aqui por 4, ainda assim não estava ruim. Ó. Ainda é um solo bom. Só analisando os demais. SPT2, 10. Pegar o 10 aqui e dividir por 4. Solo bom. SPT3. SPT3 aqui também, ó. Pegaria aqui e dividir por 4. E faria uma média. Muito bom esse solo nessa obra. E agora vamos para o próximo. Esse aqui já não é tão bom. Esse aqui, na realidade, é péssimo. Eu vou deixar lembrando esses materiais para vocês. É outro, um bairro aqui de Fortaleza. 1,40 m, 1,70 m já encontrou água. Ainda tem problema contato com água? Não. O problema é na execução. Você tem que fazer drenagem, né? Bombear. Beleza. O que ele encontrou? Olha aqui o SPT. Aqui eu teria, na segunda, na terceira amostra, um SPT de 4. Quer dizer, 1 kgf por centímetro quadrado. Já não é solo bom. O solo aqui ele só vai começar a melhorar a partir aqui dos 6 metros. E não é um residencial, aqui é um comercial. Aqui também, ó, 4, 3, não tá bom. Éder, qual é a questão aí? A questão aqui é o seguinte, é que esse comercial é um depósito e a carga é altíssima. Os pilares tá dando uma carga de 3, 4 vezes maior do que um residencial. Então, fica inviável fazer com sapato aqui. Porque fica a sapata gigante, porque a carga é grande. Os vãos desse projeto são vãos de 6 metros, ainda mais com a carga muito pesada. Então, fica inviável. Aqui você tem que partir para profundas. E uma fundação profunda seria de 6 metros para lá. Porque é só aqui que começa a ficar bom. Beleza? Mostrei aqui 3, né, para vocês. Tem outro que eu queria mostrar. Cadê? Deixa eu vou procurar um. Não, o outro eu vou deixar em anexo para vocês, tá bom? Deixa eu ver se ele está aqui, o outro. Esse aqui. É porque eu estou sem os pontos dele. Deixa eu ver se está aqui os pontos, vamos ver. Não, tá aqui, ok. Beleza. Aqui é um outro solo também bom.
É um open mall, também é pesado, carga maior do que residência, mas o solo é bom. Ele deixa uma sugestão que a 2,30 m aqui ele já colocou o KGF dele, ó, a tensão do solo, KGF por centímetro quadrado. Mas eu vou fazer a conta aqui com vocês. Ó. Vamos lá. Aqui eu vou botar 1,5 m. Então, a 1,5 m, nosso CNSPT, ó, deu 11, deu 6. Ó. Então, se eu pegar 6 e dividir por 4, um SPT bom. 1,5 m. E a 2 metros já é 40. Ó. Se eu colocar 2 metros, a 2 metros, já é 40. 40 dividido por 4, absurdamente bom o solo. Ah, quero fazer uma média. Eu pego 6 mais 40 e divido por 4. Um solo muito bom. Muito bom mesmo isso aqui. Entendeu? Ó, olha aqui, ó. Muito, muito bom esse solo aqui. Tá bom? Então, vou deixar esses materiais disponíveis e na próxima aula a gente vai processar e dimensionar as nossas fundações com essa informação lá do nosso 1,2 kgf por centímetro quadrado. Vamos verificar como é que ficou lá o dimensionamento, se passou tudo. E depois vamos para o módulo de otimização de armaduras. Tamo junto. Até a próxima aula.